Se você já trabalhou como motorista de aplicativo, sabe que tem lugares para onde você simplesmente não aceita corrida. Não importa o quanto ofereçam. Não importa se você precisa do dinheiro. Você simplesmente recusa. E quando outros motoristas perguntam por quê, você não explica. Porque contar o que você viu significa reviver. E reviver é a última coisa que você quer. O que vou te contar agora é o relato real de um motorista de Recife que trabalha há 6 anos com aplicativo. Um homem de 42 anos, 3 filhos, que conhece cada rua da cidade. Que já rodou de madrugada por todos os bairros. Que já viu de tudo dentro do carro. Mas o que aconteceu numa corrida em março de 2023 mudou tudo. Preste atenção nesse detalhe, a corrida era comum. Um passageiro pedindo para ir de Boa Viagem até Olinda Antiga. 25 minutos de trajeto. Valor bom. Nada de anormal. Até o GPS começar a fazer coisas estranhas. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque o passageiro que entrou no carro não falava. Não olhava para frente. Não mexia no celular. Só ficava ali. Sentado no banco de trás. Observando o motorista pelo retrovisor. E quando o motorista tentou puxar conversa, percebeu. O passageiro estava sorrindo. Um sorriso que não combinava com o rosto. Um sorriso que não parecia humano. O que ninguém entendeu na época foi, porque o aplicativo mostrava que o passageiro tinha feito aquela mesma corrida outras 17 vezes. Sempre de madrugada. Sempre para o mesmo endereço. E nenhum dos motoristas anteriores estava mais ativo na plataforma. Roberto liga o aplicativo às 22 horas todas as noites. É o melhor horário para motorista em Recife. Menos trânsito, corridas mais longas, pessoas voltando de festa, do trabalho, de compromissos. Era uma terça-feira, 14 de março de 2023. Noite comum. Roberto tinha feito 7 corridas até então. Estava na orla de Boa Viagem quando a solicitação chegou. Destino: Rua do Amparo, Olinda Antiga. Distância: 13,8 km. Passageiro: Leonardo M. Avaliação: 4,2 estrelas. Roberto aceitou sem pensar muito. Olinda à noite era tranquilo. Turistas, moradores locais, movimento normal. O ponto de partida era numa rua lateral, perto do Parque Dona Lindu. Uma área residencial. Prédios altos. Bem iluminada. Roberto chegou em 3 minutos. Olhou em volta. Um homem estava parado na calçada. Alto, magro, usando uma camisa social branca e calça escura. Cabelo curto. Mochila nas costas. O homem olhou para o carro. Checou a placa. Abriu a porta de trás e entrou. Boa noite, Roberto disse. O homem não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e fechou a porta. Preste atenção nesse detalhe. Quando Roberto olhou pelo retrovisor para confirmar o passageiro, teve uma sensação estranha. O homem estava sentado muito ereto. Muito imóvel. As mãos apoiadas nas coxas. Olhando fixamente para frente. Roberto iniciou a corrida no aplicativo. O GPS traçou a rota. Avenida Boa Viagem, seguir pela orla e entrar na Avenida Agamenon Magalhães, depois para Olinda. Tudo certo com o trajeto? Roberto perguntou. O homem continuou em silêncio. Mas dessa vez, virou a cabeça lentamente e olhou para Roberto pelo retrovisor. E sorriu. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque o sorriso não chegava aos olhos. Os olhos continuavam vazios. Frios. Roberto seguiu pela orla. O trânsito estava leve. O mar à esquerda refletindo as luzes dos postes. Alguns pedestres na calçada. Tudo normal. O passageiro continuava em silêncio. Roberto já estava acostumado. Muita gente preferia não conversar. Não era problema. Mas 5 minutos depois de entrar na Agamenon Magalhães, o GPS começou a agir de forma estranha. A tela piscou.
A rota sumiu por um segundo. Depois voltou. Mais diferente. Mostrando um caminho alternativo. Desvio detectado. Siga pela Rua Nova, à direita. Roberto franziu a testa. Aquela não era a rota normal. Rua Nova era uma via estreita, pouco iluminada, que cortava um bairro antigo antes de chegar em Olinda. Tem algum problema na rota principal? Ele perguntou ao passageiro. Silêncio. Roberto olhou pelo retrovisor. O homem continuava na mesma posição. Mãos nas coxas. Olhando para frente. Mas agora, estava mais perto. Como se tivesse se inclinado. Como se estivesse observando melhor. Preste atenção nesse detalhe. Roberto notou algo que não tinha visto antes. A mochila do passageiro estava aberta. E dentro, havia algo que brilhava. Metálico. Roberto não conseguiu ver direito. Mas seu instinto disparou um alerta. O GPS insistiu, vire à direita na Rua Nova. Roberto hesitou. Poderia ignorar e seguir pela rota principal. Mas o aplicativo estava mandando por ali. Devia ter algum acidente, algum bloqueio. Ele virou. E o que aconteceu depois mudou tudo. Porque assim que entrou na Rua Nova, todas as luzes da rua se apagaram. Uma por uma. Como dominós caindo. Até o carro estar dirigindo no escuro quase completo. E o passageiro, finalmente falou. Você fez a escolha certa. A voz era baixa. Rouca. E tinha algo errado nela. Algo que fez Roberto sentir o estômago revirar. Roberto acelerou instintivamente. O farol do carro era a única luz naquela rua. Casas antigas dos dois lados. Muros altos. Portões fechados. Nenhuma alma viva na rua. As luzes. Roberto tentou manter a voz firme. Parece que deu curto. Não deu curto, o passageiro disse. Elas sabem quando não devem estar acesas. Roberto sentiu o peito apertar. O que você quer dizer? O homem não respondeu. Roberto olhou no retrovisor. O passageiro estava inclinado para frente agora. Mais perto. Muito mais perto do banco do motorista. Preste atenção nesse detalhe. Roberto podia sentir a respiração do homem. Quente. No pescoço. Mas quando olhava pelo retrovisor, o homem parecia estar ainda sentado normalmente. A distância não batia. O GPS falou de novo. Continue reto por 400 metros. Roberto obedeceu. Não tinha escolha. Virar de volta significaria passar pelo homem de novo. Significava desafiar o que quer que estivesse acontecendo ali. A rua parecia interminável. As casas antigas pareciam observar. Janelas escuras. Sem cortina. Sem vida. Você já trouxe alguém aqui antes? O passageiro perguntou. N não. Primeira vez nessa rua. Mentira. Roberto sentiu o sangue gelar. Como assim? Você já passou aqui. Em 2019. Numa noite de chuva. Você trouxe uma mulher. Ela estava chorando. Você perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. Que só precisava chegar em casa. Roberto engoliu seco. Ele lembrava. Lembrava daquela corrida. Lembrava da mulher. Ela estava estranha. Muito pálida. Tremia. Ele tinha pensado em levar ela para um hospital, mas ela insistiu que estava bem. Como você sabe disso? E o que ninguém entendeu na época foi, o passageiro respondeu algo que fez o mundo de Roberto desmoronar. Porque eu estava no porta-malas. Roberto pisou no freio instintivamente. O carro derrapou e parou no meio da rua escura. Que porra é essa? Sai do meu carro. Agora. Ele se virou para encarar o passageiro. E congelou. O banco de trás estava vazio. Completamente vazio. A porta não tinha sido aberta. Nenhum som. Nenhum movimento.
O homem simplesmente sumiu. Roberto sentiu o peito apertar. Olhou ao redor freneticamente. Vidros fechados. Portas trancadas. Não havia como o homem ter saído. Foi quando o celular apitou. Uma mensagem no aplicativo. Passageiro, continua dirigindo. Roberto olhou para a tela. A corrida ainda estava ativa. O passageiro aparecia como dentro do veículo. Mas o banco de trás estava vazio. Preste atenção nesse detalhe. Outra mensagem chegou. Dessa vez com uma foto. Uma foto tirada de dentro do carro. De trás do banco do motorista. Mostrando a nuca de Roberto. Tirada segundos atrás. Mas não havia ninguém no carro. Roberto tentou cancelar a corrida. O aplicativo travou. Tentou ligar para o suporte. Sem sinal. Tentou abrir a porta para sair do carro. A porta não abriu. Todas as portas trancadas. Por dentro. O GPS voltou a falar, continue reto. Destino a 2 quilômetros. E foi nesse momento que Roberto ouviu uma respiração. Vindo do banco de trás. Pesada. Irregular. Ele olhou pelo retrovisor. O banco ainda estava vazio. Mas no vidro traseiro, havia hálito. Vapor de respiração condensando no vidro. Formando um padrão. Como se alguém estivesse respirando bem perto do vidro. E o que aconteceu depois mudou tudo. Porque o hálito começou a formar letras. Uma palavra. Dirige. Roberto não tinha escolha. Ou dirigia, ou ficava parado naquela rua escura com algo invisível no banco de trás. Ele pisou no acelerador. O carro seguiu pela Rua Nova. Cada vez mais fundo no bairro antigo. As casas ficavam mais velhas. Mais deterioradas. Paredes descascadas. Janelas quebradas. Algumas completamente abandonadas. O GPS continuava guiando. Vire à esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Roberto virou numa rua ainda mais estreita. Sem calçamento. Buracos no chão. Mato crescendo nas laterais. E então viu. No final da rua. Uma casa. Diferente das outras. Maior. Mais antiga. Estilo colonial. Paredes brancas descascando. Portão de ferro enferrujado. Todas as janelas fechadas com tábuas. O GPS anunciou, você chegou ao destino. O carro parou automaticamente. Motor morreu. Roberto tentou ligar de novo. Nada. Preste atenção nesse detalhe. Quando Roberto olhou para casa, percebeu. Havia luz. Uma luz fraca vindo de dentro. Por baixo da porta. Por entre as frestas das tábuas nas janelas. E havia sombras se movendo lá dentro. A mensagem chegou no celular. Passageiro, obrigado pela corrida. Mas antes de você ir, preciso que você entre. Só por 1 minuto. Tem alguém aqui que quer te ver. Não vou entrar aí, Roberto disse em voz alta, sabendo que o que quer que estivesse no carro podia ouvir. Passageiro, você não tem escolha. A mulher que você trouxe em 2019. Ela está aqui. Esperando. Roberto sentiu náusea. Que mulher? Passageiro, a que nunca saiu do carro. E é aqui que a história muda de tom. Porque Roberto lembrou. Lembrou que naquela noite de 2019, quando deixou a mulher no destino, ele tinha ouvido algo. Vindo do porta-malas. Um som abafado. Como se alguém estivesse batendo. Mas ele ignorou. Pensou que era chuva. Pensou que estava cansado. E nunca mais abriu o porta-malas para verificar. Roberto não queria lembrar. Tinha empurrado aquela memória para o fundo da mente há 4 anos. Mas agora ela voltava com força total. A mulher entrou no carro às 3 horas da manhã. Zona norte de Recife. Ela estava encharcada. Tremendo.
Disse que precisava ir urgente para Olinda. Para aquele endereço. O mesmo endereço onde Roberto estava agora. Durante a corrida, ela chorava. Dizia coisas sem sentido. Ele não pode me encontrar. Ele vai saber. Ele sempre sabe. Roberto perguntou se ela queria ir para a polícia. Ela recusou. Só me leva para lá. Rápido. E então, no meio da viagem, ela parou de chorar. Ficou em silêncio absoluto. Roberto achou estranho, mas não perguntou nada. Quando chegou no endereço, a mesma casa onde ele estava agora, ela saiu rápido. Sem falar nada. Correu para dentro do portão. Roberto foi embora. Mas 15 minutos depois, ele ouviu o som no porta-malas. Pancadas. Abafadas. Ele estava na Avenida Agamenon Magalhães voltando para casa. Preste atenção nesse detalhe. Roberto parou no acostamento. Esperou. O som parou. Ele pensou, deve ser algo solto batendo. Mas tinha medo de abrir. Um medo irracional. Inexplicável. Então ele simplesmente foi para casa. E nunca mais abriu aquele porta-malas. Vendeu o carro 3 meses depois. Agora, 4 anos depois, estava de volta àquela casa. Com algo invisível no banco de trás. Com mensagens de um passageiro que desapareceu. Com a certeza crescente de que tudo estava conectado. O portão da casa rangeu. Começou a se abrir sozinho. Devagar. Revelando um quintal escuro. Um caminho de pedras levando até a porta da frente. E na porta, uma silhueta. Feminina. Parada. Esperando. E o que ninguém entendeu na época foi, a silhueta estava molhada. Pingando. Como se tivesse acabado de sair da chuva. Mas não estava chovendo há anos. Roberto não queria sair do carro. Mas as portas se destrancaram sozinhas. Todas ao mesmo tempo. Um clique metálico. Um convite. Ou uma ordem. Ele respirou fundo. Pegou o celular. Tentou ligar para a polícia. Sem sinal. Tentou gravar um áudio. O aplicativo não abria. Caralho! Ele sussurrou. A silhueta na porta não se movia. Só esperava. Roberto saiu do carro. Pernas tremendo. Cada passo no chão de terra soava alto demais no silêncio daquela rua. Chegou no portão. Olhou para a silhueta. Agora mais perto, podia ver melhor. Era uma mulher. Cabelo molhado colado no rosto. Vestido claro encharcado. Pés descalços. A mesma mulher de 2019. Mais diferente. O rosto estava errado. Pálido demais. Olheiras profundas demais. E os olhos? Os olhos não piscavam. Você finalmente voltou, ela disse. A voz era distante. Eco. Como se viesse de um poço profundo. Eu não sabia. Não sabia que você estava. No porta-malas ela completou. Eu sei. Você não sabia. Mas ele sabia. Quem? A mulher apontou para dentro da casa. Entre. Ele quer te mostrar. Preste atenção nesse detalhe. Roberto olhou para dentro. A casa estava diferente. Por dentro, não parecia abandonada. Havia móveis. Havia luz de velas. Havia movimento. Sombras passando pelos corredores. E havia vozes. Muitas vozes. Sussurrando. Todas falando ao mesmo tempo. Roberto deu um passo à frente. E então ouviu. Vindo de trás dele. Do carro. O porta-malas se abrindo sozinho. Ele se virou. E o que aconteceu depois mudou tudo. Porque do porta-malas estava saindo alguém. Devagar. Contorcido. Como se tivesse estado preso ali por muito tempo. Uma figura. Alta. Magra demais.
com a camisa social branca. A mesma que o passageiro usava. Era ele. O passageiro. Leonardo M. Mas agora Roberto podia ver o rosto completamente. E não era humano. A coisa que saiu do porta-malas tinha formato humano. Mas as proporções estavam erradas. Os braços longos demais. Os dedos finos demais. A cabeça inclinada num ângulo impossível. E o sorriso. Aquele sorriso que Roberto tinha visto no retrovisor. Agora ele via de perto. Largo demais. Muitos dentes. Alguns quebrados. Alguns que não deveriam estar ali. Você trouxe ela, a criatura disse, apontando para a mulher na porta. Você a trouxe para mim em 2019. E eu estava no porta-malas. Observando. Ouvindo. Esperando. Roberto recuou. O que você é? Eu sou o que pega a carona. O que entra nos carros. O que espera no banco de trás. Às vezes visível. Às vezes não. A criatura deu um passo à frente. Os ossos estalando. Existem 17 motoristas antes de você. Todos aceitaram minha corrida. Todos me trouxeram aqui. Todos entraram na casa. E, o que aconteceu com eles? A criatura apontou para a casa. Entre e descubra. Preste atenção nesse detalhe. Roberto olhou para as janelas da casa. E agora podia ver rostos pressionados contra o vidro por dentro. Olhando para fora. Dezenas de rostos. Pálidos. Desesperados. E ele reconheceu alguns. Reconheceu porque tinha visto fotos deles nos grupos de motoristas. Motoristas que desapareceram. Que pararam de trabalhar de uma hora para outra. Que a família procurava. Eu não vou entrar, Roberto disse, voz tremendo. Você já está dentro, a mulher molhada disse. Roberto olhou ao redor. E percebeu. A rua tinha sumido. O carro tinha sumido. Ele estava dentro da casa. No corredor. Cercado por velas. Cercado por sombras. Sem ter dado nenhum passo. E é aqui que a história muda de tom. Porque ele ouviu sua própria voz. Vindo de um dos quartos. Alô? Polícia? Eu tô preso numa casa em Olinda. Era uma gravação. Sendo repetida. Várias vezes. Junto com outras vozes. Outros pedidos de socorro. Foi nesse instante que tudo desandou. Roberto correu. Não sabia para onde. Só correu. Atravessou o corredor. Empurrou uma porta. Entrou num quarto. E congelou. O quarto estava cheio de objetos. Carteiras. Celulares. Chaves de carro. Tudo organizado. Tudo catalogado. Como troféus. Preste atenção nesse detalhe. Na parede, havia fotos. Fotos dos motoristas. Todos eles. Os 17 antes de Roberto. E no canto, uma moldura vazia. Esperando. Esperando a foto dele. Não! Roberto gritou. Ele pegou uma cadeira. Arremessou contra a janela. O vidro explodiu. Ele pulou. Caiu do outro lado. No quintal. Levantou. Correu para o portão. O portão estava fechado. Trancado. Ele escalou. A mão cortando no ferro enferrujado. Mas ele não parou. Caiu do outro lado. Na rua. E a rua estava de volta. Escura. Vazia. Mas estava ali. Roberto correu. Sem olhar para trás. Sem pensar. Só correndo. Correu por 20 minutos até ver luzes. Movimento. Carros. Pessoas. Civilização. Parou numa esquina. Mãos nos joelhos. Tentando respirar. Tentando entender o que tinha acontecido.
Olhou para o celular. A corrida tinha sido cancelada. Passageiro não compareceu. Mas ele tinha comparecido. Roberto tinha visto. Tinha conversado. Tinha sido levado para aquela casa. Ou não? E o que ninguém entendeu na época foi, quando Roberto checou o histórico de corridas, a corrida de março de 2023 não existia. Não havia registro. Não havia passageiro chamado Leonardo M. Não havia nada. Mas na mão de Roberto, havia um corte. Do portão. Sangrando. E no banco de trás do carro, que ele encontrou estacionado 3 quarteirões dali, havia uma mochila. A mochila do passageiro. Dentro, 17 carteiras de motorista. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Roberto parou de trabalhar como motorista de aplicativo naquela mesma semana. Vendeu o carro. Não conseguia mais entrar nele sem sentir a presença. A respiração no banco de trás. Ele tentou contar para outros motoristas. Alguns riram. Outros ficaram sérios. Um deles disse, eu já recebi solicitação para aquele endereço. Rua do Amparo, né? Sempre recuso. Sempre. Quando Roberto perguntou por quê, o motorista balançou a cabeça. Porque eu conheço 3 caras que aceitaram. Nenhum deles trabalha mais. Um sumiu. 2 tiveram surto. Ficaram internados. Roberto entregou as 17 carteiras de motorista para a polícia. Anônimo. Deixou numa delegacia e foi embora. Não queria explicar. Não queria ser envolvido. 3 das carteiras eram de motoristas dados como desaparecidos. As famílias foram notificadas. Mas as investigações não levaram a nada. As carteiras não tinham impressões digitais. Não tinham DNA. Nada. Preste atenção nesse detalhe final. 2 meses depois que Roberto parou de trabalhar, ele recebeu uma notificação do aplicativo. Uma nova solicitação de corrida. Origem, Avenida Boa Viagem. Destino, Rua do Amparo, Olinda Antiga. Passageiro, Leonardo M. Roberto deletou o aplicativo na hora. Bloqueou. Desinstalou. Mas toda semana, a notificação voltava. No e-mail. No SMS. Mesmo sem o aplicativo instalado. Você tem uma corrida pendente. E o silêncio daquela rua dizia algo. Conte nos comentários, você trabalha ou já trabalhou como motorista de aplicativo? Já teve alguma experiência estranha com passageiro? Já aceitou corrida para um lugar e se arrependeu? Porque em Recife, alguns endereços têm histórias. Algumas corridas não acabam quando você chega no destino. E algumas pessoas que entram no seu carro nunca saíram de verdade. Se você conhece algum motorista que passou por algo parecido, escreva nos comentários. Tem lugares que eu não aceito corrida.